Anteriormente em Toph, descobrimos que passaram-se 3 meses desde a final de Toph, o homem que herda o dragão, e na viagem que Ryusei estava fazendo para os Estados Unidos para finalmente lutar no evento em que tanto queria, seu avião misteriosamente deu pane e caiu. Todos os passageiros morreram na hora, porém Kishi acreditava que Ryusei ainda estava vivo. Principalmente ele acreditava isso por causa que seu pai Seiko Miyazawa estava incrédulo que aquilo tinha acontecido e estava fazendo buscas pelo local do acidente. Enquanto isso, Kibo estreava num evento japonês chamado Tozin, na expectativa de assumir o sonho de Ryusei de se tornar um lutador profissional. E o vídeo de hoje começa com Juzo Sashiyama, mostrando a notícia do encontro de Kibo com um novo campeão dos leves, e ele dizia: "Ô Kibo, você já recebeu uma proposta do lado do Tozin. Uma luta pelo título contra Kosuke Corta-Ossos foi confirmada. Disputar o título já na segunda luta do Tozin é algo extremamente raro. Você deve ter conseguido isso por causa de seu histórico de partidas em eventos antigos que entraram para a história. Mas isso vai atrair tanto críticas quanto atenção. Quanto à repercussão, o público aparece. A reação da mídia e das redes sociais foi positiva. Como era sua primeira luta num evento principal da Tozin, precisaram incluir critérios para colocá-lo como a cabeça de chave." Kibo questionava: "Talvez tenha ajudado o fato de ter viralizado na mídia e nas redes sociais, não? No começo, por ser uma luta séria, precisariam incluir critérios para me colocar como cabeça de chave, embora tenha sido criticados por isso, né?" Juzo respondia: "Acabou atraindo tanto críticas quanto atenção porque é a segunda luta que você fez. No fim das contas, quando algo vira assunto, atrai público, é simples assim." Kibo pontuava: "Bom, eu vou deixar as negociações chatas por sua conta. O que a gente precisa fazer agora é, vamos abrir uma equipe de MMA, será eu, você e o Ricardo." Juzo dizia: "Olha só, nunca imaginei que o próprio Kibo me convidaria para fazermos isso juntos." Ricardo dizia ao fundo: "Ô Kibo, vamos comer lamen." Kibo pontuava: "Pera aí, ô Ricardo. Ó, MMA só cresce quando atrai público, mesmo que digam que não é uma luta séria de verdade, né? O pessoal hoje em dia tá menosprezando o MMA, falando que é show, mas há muitas diferenças em relação ao pro wrestling ainda." Juzo concordava e dizia: "Eu também quero entrar de vez no circuito profissional de MMA. Eu quero aprender artes marciais com você, Kibo." Kibo dizia: "Então está definido. Esse é o nascimento da nossa equipe." Juzo comentava: "Quem diria, você montou uma equipe antes mesmo do Ricardo abrir um lamen." A cena cortava para o trio numa academia. Enquanto Ricardo comia lamen sentado no chão, Juzo questionava: "O que acha dessa academia, Kibo? O treinador da antiga academia de boxe saiu e deixou tudo montado, então quase todos os equipamentos já estão prontos. A gente vai precisar de uma coisinha ou outra. O aluguel é bem baratinho e o calção é de apenas 2 meses, e ainda reduziram a taxa de entrada para 1 mês, tá?" Kibo dizia: "Putz, muito bem então. É espaçoso e já tem todos os equipamentos. E ainda tem uma lojinha de conveniência e um restaurante de lamen pro Ricardo pertinho daqui. Como o dojo da equipe Kibo, isso aqui é um imóvel perfeito." A cena cortava para um local chamado Cidade A, numa província desconhecida. Lá era dito enquanto víamos um dojo chamado Gokotsujutsu. A família Higuma é uma escola de Gokotsujutsu com centenas de anos de história, especializada em causar danos instantâneos. Eles também são herdeiros de técnica de manipulação corporal, Qigong e métodos de correção manual do corpo. Podíamos ver alguém quebrando nozes com os dedos numa facilidade extrema. Em seguida, essa pessoa ia para um esqueleto, começava a quebrá-lo com os dedos e o narrador exclamava: "Corte de dedo quebra-ossos." Podíamos ver que se tratava de Kosuke, que quebrava o maxilar, clavícula e costelas apenas usando os dedos, e ao fundo um mestre dizia: "Realmente, é uma técnica para esmagar os ossos, não apenas quebrá-los. Quebrar um osso assim como quebra um palito é um estado assustador até mesmo para mim. Tanto esmagar completamente o osso quanto forçá-lo a dobrar na mesma direção. Destruir tudo isso em apenas alguns instantes é impressionante. Neste dojo Higuma da família Kyo, a força dos dedos e a destreza são extraordinárias. Mas você, por melhor que seja, não é o legítimo sucessor autêntico Gokotsujutsu da escola Higuma." Kosuke pontuava: "Sabe, pai, eu me tornei campeão dos leves em um torneio de MMA famoso, e a escola Higuchi de Gokotsujutsu está recebendo pedidos de inscrição de todo o país. Isso pode acabar sendo positivo até para você." O pai de Kosuke questionava: "E daí? Os praticantes da escola Higuchi de Gokotsujutsu devem possuir caráter exemplar. Se alguém de má conduta como você passar a carregar esse nome,
Kosuke começava a atacar o esqueleto e exclamava: então deixe o filho mais problemático agir livremente à sua maneira. A cena cortava para o dia da pesagem agora, onde o apresentador dizia: senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Tozin. Pesagem oficial do dia anterior. Categoria dos leves, até 70 quilos. Primeiro lutador, Kosuke, cortador de ossos. 70,0 quilos, aprovado. Agora o lutador Kishi Miyazawa, 68 quilos, aprovado. Encarada, por favor. Senhoras e senhores, amanhã finalmente será a batalha decisiva. Nessa hora, galera, entrávamos num flashback do acidente do voo em que Ryusei estava, e lá diziam: voo Stork 77, sinal de emergência. A pressão hidráulica está caindo repentinamente. Estamos descendo. Sem controle da aeronave. Repito, sem controle da aeronave. O trem de pouso não está descendo. Droga, flaps pra cima! Vamos colidir com a montanha, se preparem! O avião batia contra o solo e uma explosão acontecia. Ryusei, que estava entre os passageiros, era pego, e sua pele era evaporada com a explosão. Em seguida, ouvimos um grito da academia de Kibo. O responsável era o próprio Kibo, que acordava daquele pesadelo. Ele respirava bem ofegante e ao lado estava Ricardo, acordado, tomando um chá, e ele dizia: Kibo, é mais um de seus sonhos? Você estava se debatendo bastante enquanto dormia. Kibo respondia: pois é. Hoje eu tenho uma partida importante, mas por algum motivo estou com um mau pressentimento. Ricardo olhava triste, em seguida questionava: Kibo, você já ouviu falar sobre a culpa do sobrevivente? Kibo questionava: o que é isso? É de comer? Ricardo respondia: não é isso. Culpa do sobrevivente. É o sofrimento psicológico causado pela culpa e pelo sentimento de responsabilidade por ter sido o único a sobreviver a uma guerra, desastre, acidente, incidente ou calamidade natural. Kibo sorria e dizia: bom, é verdade. Foi porque eu permiti que o Ryusei fosse para os Estados Unidos que isso aconteceu. Se eu dissesse que não sinto culpa, estaria mentindo. Mas eu sou um cara positivo. Vou continuar vivendo plenamente pelo bem do Ryusei. É exatamente isso que servirá como homenagem a ele, caso o pior tenha acontecido. Pode esperar pra ver. Eu vou me tornar uma super estrela do MMA. A cena cortava agora para o amanhecer, onde o apresentador dizia: senhoras e senhores, a partir de agora daremos início à 15ª rodada do Tozin. Podíamos ver nos bastidores que Kibo se concentrava e Juzo dizia: quando faltar 2 lutas para sua entrada, vão começar as verificações finais. Pouco antes de entrar, você deve ficar em prontidão atrás do portão de entrada, Kibo. Ele sussurrava na sequência: ei, Ricardo, parece que o Kibo está sentindo sua tensão natural aumentando, hein? Ricardo concordava, só que ao falarem isso, galera, eles viam o Kibo pescando de sono e Juzo questionava: ei, você tá dormindo, Kibo? A cena cortava para Kibo e Kosuke já no ringue. Lá a torcida comentava: caramba, ele vive dizendo que vai conquistar 6 categorias de pesos. Vamos ver, se ele ganhar essa vai faltar 5. Vamos ver se é só papo ou não isso daí que ele fala. Adicionavam: e desta vez o Kibo prometeu que vai vencer num piscar de olhos. O apresentador assumia: a partir de agora será realizada a 15ª luta do Tozin, uma disputa de cinturão da categoria 70 quilos. Kosuke Honekiri, o cortador de ossos, defenderá seu cinturão contra um lutador em ascensão, que faz sua segunda luta pelo evento. Será um golpe fatal do estilo Nadashinkage ou um golpe devastador do estilo Gogotsujutsu? No corner azul, 69 quilos, o último sucessor, Kishi Miyazawa. Já no corner vermelho, aproximadamente 70 quilos, o campeão dos leves, fazendo sua primeira defesa de cinturão, o mestre do Gogotsujutsu, Kosuke Honekiri, o campeão dessa categoria. Podíamos ver Juzo e Ricardo no corner de Kibo e o árbitro questionava: estão prontos? Lutem! Prontamente, ambos se encurtavam trocando ataques e esquivas. Enquanto isso, o apresentador comentava: logo de cara, uma troca de jabs em altíssima velocidade a curtíssima distância. Ambos têm base em artes marciais tradicionais e também dominam as técnicas de MMA. Quem tomará a iniciativa primeiro? Kibo entrava com o direto e Kosuke com a palma aberta. Porém, Kosuke deslizava para mitigar o dano e atacava abaixo do maxilar de Kibo. Prontamente, o apresentador questionava: eles acertaram ao mesmo tempo? Foi um golpe simultâneo, é isso? Ricardo questionava: não foi isso. O que está acontecendo ali? Podíamos ver 2 dedos de Kosuke cravados no maxilar de Kibo. Quando ele puxava, o local era solto na hora. O queixo de Kibo caía e o apresentador dizia: a mandíbula de Kibo saiu do lugar. Kosuke subia a mão com tudo para causar mais dano e o apresentador dizia: cortar os ossos com seus golpes, essa é a especialidade dele. A torcida se surpreendia. Juzo e Ricardo olhavam preocupados, mas Kibo posicionava sua mão na mandíbula e já colocava ela no lugar. Os torcedores iam aquilo e comentavam: ué, o que aconteceu ali? Não quebrou? Outro dizia: não, ele realocou a própria mandíbula, pô. Juzo comentava: caramba, a escola Nadashinkage é incrível mesmo.
Kibo questionava. É só isso? Pô, eu acho que eu já consegui resolver. Dessa vez saiu só um pouco do lugar. Ainda bem que eu consegui realocar, né? Kosuke pontuava. Você teve sorte, ô tagarela. Foi porque meus dedos não conseguiram encaixar certinho nos ossos e quebrar. Da próxima vez eu corto direitinho, sem deixar você escapar. O corpo humano é composto por 206 ossos. Não vai faltar osso para eu te quebrar. Os ossos sustentam o corpo, protegem os órgãos internos e armazenam músculos e cálcio. Por assim dizer, os ossos são a base do corpo humano. Eu consigo enxergar através da sua pele e músculos. E eu vejo exatamente como sua estrutura óssea é, quais são e quão resistentes eles são. Vou cortar antes mesmo que seu corpo se mova inconscientemente. Kibo avançava questionando. Você usa algum tipo de droga para conseguir ver isso? Kosuke atacava com os dedos, mas Kibo desviava e entrava com um chute baixo por fora e outro por dentro. Em seguida subia com um chute alto na cara e o apresentador dizia: uma sequência de low kicks devastadora que fez seu oponente baixar a guarda. E nessa hora o desafiante sobe com um chute alto. Ileso, Kosuke batia no pescoço e dizia: o Gokotsu Jutsu não é apenas especialista em ossos da parte ofensiva. Normalmente ossos e músculos se fortalecem repetindo pequenos ciclos de desgaste e também de regeneração, através do movimento diário. Mas no Gokotsu Jutsu, os músculos parceiros dos ossos praticamente não são usados. A gente foca completamente em ossos. Ricardo questionava. O que esse cara está falando? Juzo respondia. Resumindo, ele faz com que os seus ossos façam todo o trabalho. Kibo comentava surpreso. Caramba, então você fortaleceu os próprios ossos a um nível extraordinário, né? Tudo para dissipar os impactos? Como eu posso dizer, você é incrível e eu te respeito. Quando estou diante de alguém tão incrivelmente forte quanto você, meu sangue até ferve. Até os meus ovos estão quentes a essa altura. Então, em agradecimento, eu vou retribuir com tudo que eu tenho. Kibo entrava com um jab e um direto, ambos eram desviados, e Kosuke dizia, estocando com os dedos. Não me subestime, o boca aberta. Kibo era acertado nas costelas, em seguida seus dedos eram quebrados e o apresentador dizia: desta vez ele destruiu os dedos ao mesmo tempo que as costelas? Kibo se afastava e dizia sorrindo: ai caramba, desta vez foi só uma luxação nos dedos? Eu já tô acostumado com esse tipo de coisa. Isso pode ser curado sem danificar nervos, vasos sanguíneos e afins. Bom, as costelas podem ser simplesmente deixadas como estão. Se tem uma coisa que eu tô acostumado nos últimos tempos é lascar as costelas. Kibo voltava os dedos no lugar, dava tapinhas na região quebrada e dizia: dói, isso eu admito, mas eu posso continuar numa boa. Juzo se animava e Ricardo se surpreendia. Já Kosuke avançava dizendo: então eu vou cortá-lo em pedaços para que você não consiga fazer nada, boca aberta. Kibo entrava com um chute no corpo e exclamava: antes disso eu baixo sua bola. O apresentador dizia: um chute no diafragma visando o fígado, uma área que os ossos não conseguem proteger. Um chute no diafragma entrou de forma a comprimir o apêndice do externo, expulsando o ar dos pulmões. Agora vem a compreensão abdominal, dificuldade respiratória e paralisação das funções hepáticas. Podíamos ver Kosuke de fato travado, e Ricardo dizia animado: beleza, funcionou. Juzo adicionava: desse jeito o cara vai virar presa fácil. Kibo subia com uma joelhada voadora na cara e o apresentador exclamava: joelhada voadora de esquerda no meio do rosto. Ainda no ar, Kibo girava e chutava com a direita e o apresentador continuava: eu nunca vi alguém executar um chute aéreo tão perfeito quanto este. O impacto, como uma bomba, ecoava no local acertado. Em seguida, o apresentador continuava: Kibo ataca com uma velocidade e precisão que torna impossível de vermos. Se Kosuke destrói ossos, Kibo mostra que pode evaporá-los. Ricardo comentava ver Kosuke caindo. Uau, o Kosuke já vai perder a consciência. Enquanto o corpo de Kosuke caía, sua mente ia pro passado e ele pensava enquanto via um retrato seu com uma pessoa caindo. Ei, eu também estou vivo ainda, certo? Uma decisão de sair de carro, uma travessura impensada, acabou mudando totalmente a nossa vida. Entrávamos num flashback, onde acontecia uma tempestade assustadora e o narrador dava nota. Cidade A: desastre de deslizamento de terra. Chuvas recorde, solo instável e atrasos na evacuação provocaram inundações causadas por deslizamento de terra, engolindo muitas casas e causando danos devastadores. A mente de Kosuke voltava devagar enquanto ele se lembrava. As outras pessoas também foram arrastadas pelo deslizamento de terra, no meio de uma correnteza lamacenta que ultrapassava 40 km por hora, cercado por árvores, casas e destroços de veículos. Minha boca se encheu de terra e sangue.
Eu não conseguia respirar e estava prestes a perder a consciência. Naquele momento, Matomo já estava... Infelizmente, ele já estava morto. No flashback, podíamos ver Kosuke e Motomo dentro do carro sendo levados pela inundação. Matomo não mostrava nenhum sinal de vida e Kosuke o chamava em lágrimas. Ele olhava em volta, tentando achar algo, e pensava: droga, meu ombro ficou preso entre as chapas de metal. Que merda, eu não consigo sair. Kosuke autodeslocava seu ombro e conseguia sair pelo vidro do carro. Ele escalava uma casa e voltava a contar. Ao deslocar o osso do ombro, eu consegui escapar de alguma forma. O corpo de Matomo só foi encontrado depois que a enxurrada de lama e a correnteza passaram. Ele foi encontrado coberto de lama. Voltávamos para o presente, onde Kosuke se erguia e o apresentador dizia: uou, senhoras e senhores, Kosuke está se levantando. Novamente, num flashback, o pai de Kosuke questionava: entendo. Então Matomo morreu bem diante dos seus olhos e você não pôde fazer nada? Kosuke contava: a profunda tristeza do meu pai também atormentou meu coração. Em voz alta, no presente, Kosuke dizia sorrindo, mas com um olhar triste: quem deveria ter morrido era eu. Não me importo de morrer a qualquer momento. Ele pensava na sequência: mas ainda tenho algo que preciso fazer. Preciso destruir Kibo, que está diante de mim com a técnica de corte de ossos. Uma técnica do nosso estilo. Mesmo que eu morra, eu tenho que levar isso até o final. Kibo encurtava com um chute alto e dizia: então vamos lá. Enquanto o chute alto estava prestes a atingir, Kosuke pensava: estou entre a vida e a morte, mas ainda há algo que eu preciso fazer. Kosuke bloqueava e continuava pensando enquanto avançava com seus dedos. Vou fazer o nome da arte marcial Kokotsujutsu da escola Higuma ser reconhecida pelo mundo inteiro. Essa é a missão daqueles que sobrevivem. Corte de dedos Gogotsujutsu. Ele subia com os dedos e cortava algumas costelas de Kibo, mas na mesma hora ele era acertado por um chute lateral e travava. Na sequência, o apresentador dizia: mas o que foi isso? Nenhum dos dois consegue sequer se mover. Parece que os dois se atingiram ao mesmo tempo. Será que o corte de ossos de Kosuke funcionou? Ricardo pontuava: o golpe do Kibo aparentemente não pegou em cheio. Juzo adicionava: pareceu que os dedos do Kosuke nem chegaram a tocar o corpo do Kibo também. Foi muito rápido. Podíamos ver nessa hora que Kibo havia acertado o Kosuke com o dedão bem no meio da têmpora, e o apresentador dizia: uau! A ponta do dedo em forma de lança atravessou a corda e atingiu diretamente a têmpora. É um ponto fatal, senhoras e senhores. O narrador dava nota: a têmpora possui o osso temporal, a parte mais fina do crânio. Um impacto penetrante ali pode causar concussão ou hemorragia intracraniana. Kosuke cuspia seu bocal. Kibo olhava triste e via o corpo do seu oponente desabando. Kibo saía andando e dizia: mesmo dizendo que não se importa de morrer, eu não tenho por que te matar. Eu acabaria me tornando um assassino. E eu não quero ser um personagem de a morte te dá parabéns. Sai fora. O apresentador assumia enquanto o árbitro colocava o cinturão dos leves em Kibo. O corte de ossos falhou essa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez, uma morte instantânea com um único golpe e um ponto vital. Primeiro round, 1 minuto e 23 segundos. Nocaute com um chute alto de direita. Vitória de Kishi Miyazawa. Com isso, nasce o novo campeão dos leves, senhoras e senhores. Kibo via Kosuke partindo e chamava: ô Kosuke, volte pra casa de cabeça erguida, cara. Eu realmente achei você muito forte. Você é assustadoramente forte, na verdade. Então, se eu, o mais forte de todos, tô falando que você é forte, você pode acreditar. Kosuke dizia: idiota, ninguém ficaria genuinamente feliz por ser elogiado por um boca aberta que nem você. Kibo sorria e dizia: mas é a verdade. Obrigado por ter aceitado o desafio. A cena cortava para Kosuke partindo, e ele comentava consigo mesmo: um boca aberta desses não entenderia nada. À frente do estacionamento, ele via seu pai que o aguardava e dizia: pai, me desculpe. Parece que o nome da escola Kogotsujutsu foi manchado por minha causa. Seu pai questionava: e daí? Kosuke dizia: é que eu perdi, foi uma derrota completa. Seu pai dizia se aproximando: não foi uma derrota. Porque para você só existem coisas a aprender. A essência das artes marciais é aprender. E você sobreviveu. Aprenda também pela morte de Matomo. E isso fará você ainda mais forte. A derrota só chega quando não tem como aprender mais. Enquanto seu pai saía andando, Kosuke ia atrás e questionava: ô pai, você fez questão de vir assistir a luta? Seu pai respondia: até parece, eu só estava passando por perto. Kosuke questionava: ora, mas o que quer dizer com passando por perto? São quase 100 quilômetros da cidade A até aqui. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Galera,
Kosuke Honekiri é um cara muito forte, tá? Apesar do Kibo não ter lutado a sério, ele é um cara que levou algum perigo, conseguiu lascar algumas costelas do Kibo pra variar, então é um personagem digno de nota. Pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Em breve a gente vai começar um torneio de batalhas mortais aqui no canal, onde a temática será mangás de artes marciais e teremos os 3 mangás que a gente trabalha: Baki, Toph e Kengan Ashura, que tá para o clube de membros. As batalhas envolvendo personagens de Kengan Ashura, Kengan Omega, sairá apenas no clube de membros para evitarmos problemas com direitos autorais. É uma obra bem problemática, na verdade é a obra mais problemática de todas aqui no canal, então a gente precisa fazer isso. Então se for do seu interesse, já vire membro e tenha acesso a todas as batalhas mortais. Quem não for membro vai ter acesso às batalhas que envolvem personagens de Baki e personagens de Toph. Porém, se for um personagem de Toph contra um personagem de Kengan Ashura, ou um personagem de Baki contra personagem de Kengan Ashura, vai sair no clube de membros. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, informações passadas, minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram trocar ideia comigo, e é isso aí. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto.